Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, 2 processos que foram julgados pelo STF nas 2 últimas semanas. O primeiro dele trata de licença maternidade para um casal de mulheres em que uma mulher gestou uma criança. Afinal de contas, o que se faz com a licença maternidade e a outra mãe, a outra mulher da relação, tem direito a que licença para cuidar da criança? O Supremo balançou para lá e para cá nesse assunto e a gente vai discutir bastante o comportamento dos ministros do Supremo e os argumentos deles nesse processo. E a gente vai ver que temos bastantes críticas aqui a fazer ao resultado desse julgamento. No outro julgamento, esse no plenário virtual, que ainda não foi concluído, trata de responsabilidade do Estado e possibilidade de indenização às famílias de vítimas de balas perdidas que são resultados de operações policiais, por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro. Esse processo começou a ser julgado no plenário virtual e nós temos aí pelo menos 3 teses distintas sendo defendidas pelos ministros do Supremo e o julgamento agora vai precisar ir para o plenário físico para que o tribunal defina qual é o resultado desse julgamento. Nós vamos aqui falar das teses que estão sendo encampadas e também desse problema de teses díspares no plenário virtual sem uma definição. Aqui comigo, Juliana Cesário Alvim e Tomás Pereira, e hoje a gente trouxe a Ana Laura Barbosa, professora da ESPM, que vai fazer parte aqui também no nosso time regular do Sem Precedentes. Vai vir aqui sempre para discutir também conosco esses casos tormentosos do Supremo Tribunal Federal. Juliana, queria começar por você. Você cantou a bola aqui no episódio da semana passada, dizendo que esse processo de licença maternidade foi pinçado pelo tribunal em razão do dia 8 de março. E você disse que era uma grande chance, na verdade você não disse isso, mas estava nas entrelinhas, uma grande chance de a gente ver uma escorregada do Supremo. Então, eu queria que você falasse para a gente o que você achou desse julgamento da licença maternidade, uma tese que foi definida que era uma das mulheres poderia tirar a licença maternidade para cuidar da criança e a outra, a companheira, poderia tirar algo compatível com uma licença paternidade. O que você achou desse resultado do julgamento, desse caminho que o Supremo seguiu? Oi, Felipe. Oi, Tomás. Oi, Ana Laura. Muito feliz de ter você aqui. Bem-vinda ao Sem Precedentes. Felipe, o que eu achei não era só uma grande chance do Supremo dar uma escorregada, mas uma grande chance de ser muito barulho para nada, que eu acho que é o que se aproxima mais do que aconteceu, né? E foi um caso que não foi pautado por acaso, então tinha uma dimensão, assim, celebratória, mas acho que o caso poderia ter ido muito além do que foi. É claro que não é irrelevante você reconhecer isso, mas essa é quase que uma decorrência natural da jurisprudência do Supremo, expansiva com relação à licença maternidade, proteção de gravidez e desses vínculos, né? A gente teve bem recentemente aquela decisão que conferiu o equivalente a uma licença maternidade para um pai, né, sozinho. Então, um pouco já ia nessa linha, tanto que a decisão do tribunal também já era nesse sentido, de reconhecer, né? Então, não é que o Supremo esteja revertendo a decisão inferior. E até chamaria atenção aqui, fazendo uma recuperação histórica, que, na verdade, o primeiro caso que o Supremo lidou com a questão de gênero mais explicitamente, tinha havido outros casos que tangenciavam isso, mas que isso não era veiculado dessa maneira, foi um caso relacionado à maternidade, né? Que é um caso que teve a cautelar de 99, depois ele foi decidido finalmente em 2003, que era uma emenda constitucional justamente que tinha colocado um teto nos benefícios previdenciários e que foi entendido que isso poderia discriminar as mulheres, porque justamente isso desincentivaria, né, a contratação de mulheres em razão do pagamento pelo empregador da licença maternidade. Então, se entendeu que não seria o caso, que essa licença maternidade estaria fora desse teto. Então, é o primeiro caso explicitamente sobre gênero e vai marcar a jurisprudência do Supremo de ser muito favorável a essa questão. Mas aí eu acho que vale a pena perguntar, e até vou aqui mencionar um artigo que eu escrevi com a Marta Machado, em que a gente levanta um pouco essa pergunta,
como que é feita essa defesa desse direito, né? Então, a gente tem casos no Supremo em que reverbera uma visão que é bastante complicada, que é sobre qual é o papel da mulher, né? Então, um caso que foi citado hoje várias vezes foi da licença maternidade, da equiparação para mãe adotante, né? Que foi um caso de relatoria do ministro Barroso. E, na ocasião, um dos elementos que está colocado ali é, de repente, uma naturalização desse papel de cuidado da mulher. Então, isso passa por duas dimensões, né? Então, às vezes, está embebido ali na coisa biológica, a mulher que amamenta, a mulher que carrega, né, a criança no seu corpo, mas uma dimensão também cultural ali, no caso da mãe adotante, do cuidado. Isso muito naturalizado, e aí o que vem, né, já é um problema você tratar a mulher como mulher igual mãe, ou potencialmente mãe, ou a mulher verdadeira, a mulher essencial é a mãe, então é um problema aí já, mas, sobretudo, um problema maior quando você discute isso sem falar de licença paternidade, né? O tratamento da licença paternidade totalmente diferente, que foi o que a gente viu, e a gente chegou a mencionar também recentemente, em que está se discutindo agora no Congresso por provocação do Supremo, mas foi uma solução do Supremo que manda para o Congresso decidir. Então, é difícil um pouco pensar nisso, nessa divisão, né? Digamos assim, num casal de duas pessoas, se você não pensa nas repercussões que isso tem para outros tipos de relação reconhecida. Então, acho que muito desse debate passou por essa questão, né? Juliana, você me permite só um parêntese aqui, porque nesse caso foi a mulher que gestou a criança é uma autônoma e disse, eu não posso usufruir da licença maternidade inteira porque eu preciso voltar a trabalhar. Portanto, a companheira dela faria jus à licença maternidade e ela, que gestou, faria licença a quê? E aí o Supremo decide, licença paternidade. Por que isso não vale para um casal hétero? Exato, a possibilidade de escolha, né? Teve uma hora que o ministro André Mendonça levantou isso, falou, olha, eu quero que fique esclarecido que quem quiser, né, escolhe ali, e para que o INSS não imponha nenhuma barreira a essa escolha. E aí o ministro Zanin falou, olha, mas isso daí se aproxima da licença parental, que está sendo discutida no Congresso, etc., e eles não vão por esse lugar, né? Tem a outra discussão também, o que faria no caso de dois homens, e que é levantada ali pelo ministro Fábio Dino, e o Barroso diz, não, aí é muita intervenção, o Supremo vai se conter. Acho que Tomás e Ana Laura talvez falem disso, dessa seletividade aí do Supremo, em que vai se conter e no que vai ficar apegado ao caso. Só mais uma coisa que eu queria mencionar, que é falar um pouco sobre a divergência, né, que foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu acho que ele tem um argumento interessante. Ele queria aplicar a licença de 120 dias para ambas as mães. E o argumento dele, o que eu achei interessante, é que ele aplica a ideia de licença maternidade, como são duas mães, é aplicável para as duas. São duas contribuintes, ele fala isso, né? O Barroso levanta ali muito temeroso da questão do impacto na Previdência, ele já afasta dizendo, olha, isso são poucos casos, e fora as duas são contribuintes, se as duas estivessem adotando separadamente, as duas teriam direito a 120 dias, e eu entendo que a Constituição faz essa desequiparação, já faz, entre paternidade e maternidade. Por um lado é interessante, porque ele reconhece, de alguma maneira, a circunstância específica e o ônus que recai sobre a mulher, mas de outro, de novo, tem esse perigo, né, do que é o papel da mãe. Então ele fala assim, olha, a gente não pode aplicar uma lente heterossexual para esse casal que não se organiza dessa maneira. Então a gente não tem que dizer assim, quem é o pai, quem é a mãe, né, nesse casal, porque são duas mães. Aí ele fala assim, por que a gente vai obrigar, né, uma mãe a fazer o papel de pai? Sem questionar o papel de pai, eu acho que esse que é o problema, o que é esse papel de pai? Mas eu acho que ele tem um ponto interessante, porque ele se baseia numa desequiparação que já está na Constituição, e isso teria sido interessante se o Supremo tivesse enfrentado, inclusive porque tem uma dimensão de interseccionalidade que é muito importante aqui, né? São duas mulheres numa relação homoafetiva. É o mesmo do que uma relação heteroafetiva? Não é? Como é que essas desigualdades se aplicam? O Barroso falou, em reação a
a essa visão do Alexandre de Moraes, que daria uma vantagem competitiva. Eu estava falando aqui, estou procurando a vantagem até agora, né? Não sei que vantagem competitiva e que competição é essa, mas é difícil usar esse tipo de argumento se você pensa que os eixos de opressão, de discriminação, eles vão interagir nessa relação também. E será que o Supremo não deveria compensar isso de alguma maneira? Será que esse caminho do Alexandre de Moraes seria a maneira de fazer isso? Enfim, essas questões ficaram no ar, não foram respondidas e não foram nem abordadas pelo Supremo. Ana Laura, queria te ouvir também sobre esse caso, suas visões. A gente aqui, antes de começar a gravar, a gente revela isso aqui para os nossos ouvintes, a gente já estava fazendo muita crítica a esse processo, e agora eu queria a conclusão desse julgamento, queria ouvir as suas observações sobre esse caso também. Bem-vinda. Claro, olá Felipe, olá Juliana, olá Tomás, agradeço pelo convite e concordo plenamente com todas as colocações da Juliana, e acho que talvez parte do problema do debate, no caso que acabou sendo raso, decorre do fato do caso ter sido enquadrado como uma posição entre equilíbrio atuarial e legalidade de um lado e igualdade de outro, né? Quando, na verdade, ele poderia ter sido enquadrado como um caso essencialmente sobre igualdade em diversas perspectivas, né? Igualdade entre as mães que fazem parte do casal, igualdade entre todos os beneficiários da Previdência, igualdade entre pais, são várias incidências da igualdade de formas diferentes que acabaram, de fato, não sendo abordadas e várias coisas ficaram em aberto, como, por exemplo, se o equilíbrio atuarial é um elemento relevante, qual é o impacto, então, para esse equilíbrio atuarial? São dados que o tribunal não tinha e que acabaram sendo relevantes nesse sopesamento, digamos assim, que o tribunal fez, né? E, de fato, como a Juliana já colocou, foi suscitada a possibilidade e a necessidade de discutir também como ficaria a licença paternidade, e a resposta imediata do presidente do tribunal, do ministro Barroso, foi: temos tido o costume de adotar teses mais sintéticas, e por isso já conduziu o debate a um debate que supostamente teria ficado mais restrito. E supostamente mais adequadas ao caso concreto. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Eles fazem isso quando querem. Sim, a discussão recente sobre os julgamentos na esfera trabalhista, de terceirização de atividade fim, pejotização, mostra justamente que, enfim, todas essas discussões vieram por conta de uma tese que foi tudo menos sintética, e que também mostra um pouco a seletividade do tribunal em escolher quais teses são sintéticas e quais não são. E esse é um bom exemplo disso. E, no fim, como disse a Juliana, muita coisa ficou em aberto, talvez volte a ser discutida pelo tribunal, e talvez não. E se não voltar a ser discutido no tribunal, esse cenário pode ser pior ainda, porque aí são as instâncias inferiores que vão resolver e interpretar essa decisão como elas bem entenderem. Ana, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essas igualdades, antes de passar a palavra para o Tomás, porque você mencionou aqui já no princípio que são várias possibilidades, e o Supremo teria várias possibilidades também de restringir, digamos, a tese a uma dessas escolhas, né? Uhum. Então, eu queria que você repetisse isso para a gente. Quais são as igualdades? Do que a gente estava falando? A igualdade de condições de um casal homoafetivo a um casal heteroafetivo, é a igualdade de contribuintes. Você, inclusive, falou, né, do equilíbrio atuarial que vários mencionaram, vários ministros, mas eles admitindo, mas a gente não sabe qual é o impacto. Então, um argumento assim parecia até meio vazio, sem uma informação precisa, e eles escolhem algo muito restritivo, né? O ministro Flávio Dino até falou, não, acho que nós temos que expandir essa tese, foi repreendido, digamos assim, pelo ministro Barroso. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Que caminhos o Supremo poderia seguir para que não fosse simplesmente um caso de repetição, inclusive, da decisão lá da primeira instância e da segunda instância? Porque esse foi o resultado do julgamento. O Supremo deu repercussão geral para reafirmar a tese que foi dada lá embaixo. Né? Então, queria te ouvir um pouco mais sobre esses caminhos que o Supremo podia ter seguido nesse caso. Bom, existe um caminho que seria, enfim, talvez o mais evidente, seria aprofundar a discussão que foi colocada pelo ministro Alexandre de Moraes, de que
as duas mulheres são mães e teriam direito à licença maternidade. E ainda nesse assunto, algo que poderia ter sido discutido mais e foi tido até no voto do relator como algo evidente que não merece discussão, qual é, no fim das contas, o fundamento e a justificativa para a licença maternidade, se ela decorre da gravidez. Evidentemente que ela não decorre da gravidez, se ela decorre do fato de ser mãe. Evidentemente também não é só o fato de ser mãe, como a Juliana bem falou, já recentemente teve a concessão de licença maternidade para um pai solo, e a discussão da finalidade da concessão dessa licença poderia ser um bom caminho para começar a discutir todas essas dimensões de igualdade. Tomás, queria ouvir você agora sobre também, que visão que você tem desse julgamento que se encerrou nessa semana, mas os ministros já prevendo, inclusive, que essas outras teses que a Ana Laura mencionou aqui vão aparecer em algum momento, ou seja, poderiam ter resolvido tudo de uma vez, mas não resolveram. Olá, oi Recondo, Juliana, oi Ana Laura, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Enfim, eu acho que tem uma sintonia aqui, né? Eu acho que uma sintonia em relação a diversos incômodos em relação a esse caso, ao mesmo tempo que é um caso que teve um resultado, em alguma medida, em termos concretos e pragmáticos, positivo, né? A Juliana já começou falando isso, né? Não é que não seja avanço nenhum, não é que seja irrelevante para as pessoas nessa situação, mas ele gera muitos incômodos, né? Acho que o primeiro incômodo, inclusive, isso é um incômodo em todos os casos, mas eu acho que é um incômodo que fica ainda mais evidente quando a gente vê 10 homens reunidos discutindo licença maternidade e o papel da mãe e da mulher na criação de uma criança. Eu acho que isso já fica evidente o quanto o Supremo tem que olhar um pouquinho mais para si mesmo quando vai falar de igualdade, né? Mas eu acho que teve um elemento do incômodo com a superficialidade em vários desses temas. Acho que o que aparece aqui a Juliana chamou atenção para a superficialidade quando o Supremo está falando sobre questões que envolvem igualdade de gênero, né? Um tema que existe imensa literatura e em todos os níveis possíveis sobre isso, muita gente que pesquisa e pensa sobre isso, e como às vezes ao tomar uma decisão que tem um elemento progressista, tem um elemento de reificação de papéis de gênero relacionados ao que é uma mãe, a mãe é uma mulher e como isso se coloca, né? E mesmo em relação a questões da previdência, acho que como a Ana Laura falou também, né? Parecia, às vezes, em alguns momentos, parecia que em nenhum dos dois pontos você teve um grande aprofundamento, imaginando que o lugar do debate no plenário e de trazer, inclusive, isso para ser debatido num caso de revolução geral no Supremo seria talvez o momento de aprofundar essas questões. Então, questões seja sobre o impacto eventualmente autorial, financeiro de toda essa questão, seja inclusive sobre questões evidentes, como você falou, que nós estamos falando no caso, pelo menos se você quer diferenciar a situação de duas mulheres e de dois homens, não pelo papel de que uma é mulher e, portanto, mãe, existia talvez um caminho ali via a questão da contribuição, via a questão de expectativa, de que como que é feito o impacto imaginado na Previdência em relação a mulheres e homens, porque não expandir para todos os homens significa expandir. Eu consigo imaginar caminhos de limitação que são talvez mais sinceros e mais específicos. Eles são mais sinceros, não são do tipo, esse caso concreto não envolve isso, como a Ana Laura também já falou, né, a Juliana também tinha mencionado, né, porque o que o caso concreto decide, qual que é o elemento de expansão, parece que não é uma coisa que existe na natureza, né, o objeto, assim, um caso concreto existe, o caso é construído, o que o caso é, por quem está falando sobre ele. Então, acho que um bom exemplo disso... Nós poderíamos, né, Tomás? Nós poderíamos definir o caso concreto aqui. Eu estava falando antes, o caso concreto pode uma pessoa que gesta a criança não fazer o uso da licença maternidade e transferir para o cônjuge? Esse poderia ser o caso concreto. E daí seria independentemente do gênero. Caso concreto. E é o caso concreto. Ou então, e vendo como ele expande outros lados, né? Porque o caso concreto é de funcionário público. Eles rapidamente decidiram, olha, a gente não vai se limitar a funcionário público aqui, não. Vamos decidir para todo mundo. O que eu não estou nem criticando essa expansão, não é isso que eu estou dizendo. Mas nota como ser funcionário público não foi considerado relevante como uma limitação relevante. Ser mulher foi. Né? Então são coisas diferentes. Assim como a gente vê esse tema aparecendo de maneiras diferentes em outro caso que a gente vem discutindo aqui, que é a questão de criminalização de drogas, né? Em que o caso concreto ser especificamente naquele caso, um usuário apreendido com quantidade de maconha foi considerado para alguns um elemento de limitação.
né? Mas você constrói isso como sendo uma substância ilícita, entorpecente ilícita, é o mesmo caso, né? Então, como você constrói isso, então um pouco eu acho que a gente poderia ter tido uma discussão mais sincera e mais, de fato, atenta a questões reais e concretas específicas, por exemplo, sobre a situação, a previsibilidade da Previdência em relação a uma decisão do Supremo que subitamente expande a licença parental para ambos os gêneros, a partir, né, seja para todo mundo de maneira geral, seja determinando que um só pode pedir, pode escolher, em qualquer tipo de relação. A gente pode imaginar que o impacto seria diferente, seja pelas questões de homens e mulheres, como eles são considerados em relação à licença paternidade. O cálculo, obviamente, quando a Previdência olha para a situação e imagina uma população de homens e mulheres, e do jeito que a lei é hoje, que o homem tem 5 dias e a mulher tem potencialmente 120, é óbvio que o cálculo é diferente. Eles olham para todas as mulheres, olham provavelmente para a taxa de número de mulheres, porcentagem de mulheres que têm filhos, quantos filhos têm. É claro que esse cálculo é feito dessa maneira, é claro que você expandir de um momento para outro para todos os homens ou alguma coisa assim, pode ter um impacto diferente. Isso é um tipo de limitação que o Supremo poderia fazer uma autocontenção, que é diferente de focar em uma mulher, a mulher é mãe, né? Essa relação entre ser mãe, e que também me chamou a atenção em relação a isso, inclusive como isso aparece de maneira crítica no uso de pesquisa. Então, às vezes, eles falam sobre as pesquisas que falam sobre o papel da mãe, a importância do papel da mãe, às vezes tem um olhar crítico mesmo do ponto de vista de entender o que a pesquisa diz, né? Óbvio que a pesquisa que fala sobre o papel da mãe, ela está olhando para a sociedade específica e para esse fato concreto e olhando a diferença entre isso e não isso. Ninguém está dizendo que se fosse não, o que a gente está chamando de mãe, né? Se fosse um homem cuidador na mesma posição, que os benefícios não seriam equivalentes ou similares. Enfim, é só para dizer que eu acho que tem um uso dessas pesquisas, um uso desses fatos de uma maneira que, como a gente já falou aqui, tem esse elemento que às vezes é reificador de padrão de gênero. Mas acho que a outra coisa, só última que eu ia falar sobre isso, pensando em como ele pode expandir, e dessa ambiguidade, eu fiquei pensando muito num caso específico, numa evolução de uma jurisprudência específica nos Estados Unidos, né, que é a jurisprudência relativa a direitos trabalhistas. Né, a jurisprudência de direitos trabalhistas dos Estados Unidos, se a gente volta lá para os casos clássicos no início do século XX, né, o caso mais famoso é o Lochner, que é o caso do extremo liberalismo americano, né, limitava o número de horas máximas para um padeiro trabalhar lá nas padarias, lá em Nova York, e a Suprema Corte decidiu que não, né? Liberdade de contratar, o Estado não tem que poder dizer o limite de horas que alguém pode trabalhar. Quando essa jurisprudência começa a virar, ela começa a virar, às vezes, com limitações em relação a trabalho infantil e trabalho feminino. As mulheres, as leis protetivas de, às vezes, limites de horas de trabalho, elas diziam, ou condições de trabalho insalubre, e eles começaram essa virada em relação ao caso específico de limitações no caso de trabalhadoras mulheres, né? Com argumentos que eu falo, fundamentalmente paternalistas, né? O papel da mulher, a mulher é a mãe, a mulher gera crianças, ela tem que... Tinha toda é o sexo mais frágil. Se você vai ler esses casos, tem vários desses argumentos. Ninguém está criticando a limitação de horas de trabalho ou de situações insalubres, às vezes, em relação a mulheres. Que bom. E, eventualmente, essa linha de jurisprudência caminhou para uma expansão em relação a todos. Que bom. Então, acho que quando a gente olha para um caso como esse, eu acho que um pouco tem um elemento de crítica, às vezes no resultado, ou às vezes nos argumentos, porque os argumentos são relevantes, a maneira como a gente fala sobre uma coisa são relevantes, e também são reveladoras, são relevantes e são reveladoras sobre como que aquelas pessoas pensam sobre isso, como o Supremo pensa sobre isso, pode explicar como eles decidem em outros casos, então é revelador e é relevante, mas eu posso dizer assim, oxalá, uma esperança de que alguns desses casos que começam assim podem eventualmente gerar expansões, casos em que se fale de maneira talvez mais adequada sobre esses casos e se decida talvez de uma maneira que seja de fato mais revolucionária sobre né, um tema tão relevante como esse, inclusive que eles escolheram, como a Juliana falou, simbolicamente como sendo importante, né? Vamos aqui no 8 de março tomar essa decisão. Eu acho que eram alguns dos incômodos, né, que eu acho que ouvindo uma decisão, ouvindo o julgamento num caso como esse. E, Tomás, eu acho que isso mostra também bastante a diferença de como que os ministros estavam encarando esse caso, né? Teve um trecho da fala da ministra Carmen Lúcia que era, olha, é o papel da jurisprudência avançar, né? Um pouco contrariando essa restrição aí seletiva de, não, vamos manter esse caso aqui bem recortado,
e ela falando, não, vamos expandir, inclusive ela estava seguindo o Alexandre de Moraes com a ideia dos 120 dias para as duas. E aí, a respeito disso, uma coisa que eu queria falar também, que eu acho que dialoga com o que você falou, Tomás, com relação ao uso de argumento, eu acho que tem um argumento que é bem perigoso e que o ministro Alexandre de Moraes ele afastou também. E é claro que ele não é perigoso em si, né? Ele é um argumento muito válido, mas as repercussões que ele pode gerar, que é o argumento do interesse da criança, né? Centrar ou enfocar a licença maternidade a partir do interesse da criança, no limite, poderia levar a uma licença maternidade obrigatória, né? Uma coisa desse tipo. Porque, bom, se a criança precisa, se isso é indispensável, se é a formação, se etc., e não que não seja desejável. Mas é um perigo que a gente vê, por exemplo, na discussão de aborto, que é de instrumentalizar a mulher a partir dessa visão estereotipada que a gente estava falando, que está no fundo de algumas afirmações da mulher, como esse ser feito para ser mãe, né? E eu acho interessante que o ministro Alexandre de Moraes, ele combina muito claramente, então me parece que tem essa preocupação também, em dizer, olha, a licença maternidade é um direito da criança, mas é um direito da mulher também, né? Então, eu acho bem importante manter esse equilíbrio e não perder de mente isso, né? Porque senão há um risco da mesma maneira, né, em que se busca instrumentalizar o corpo da mulher no debate do aborto, instrumentalizar também esse período, né, esse momento após, né, o parto, em prol da criança, e esquecendo completamente que existe uma pessoa ali e que algumas vezes existe mais de uma pessoa, né, e não atribuindo o mesmo papel para essas duas pessoas que estão envolvidas na criação dessa criança. Ana Laura. Desculpa. E a respeito do ponto da ministra Carmen de é necessário expandir os direitos, é curioso perceber que quando a gente olha para o tema de repercussão geral que o tribunal estava discutindo, o tema não falava sobre a outra mãe não ter ou não ter usado o benefício, ou a outra mãe ser ou não vinculada à Previdência. O tema falava tão somente da possibilidade da concessão da licença maternidade para a mãe não gestante em união afetiva. E a tese, na verdade, acabou sendo restritiva, porque ela criou uma limitação a outra mãe, no caso de uma delas já ter utilizado o benefício, que a outra mãe faria jus a uma licença significativamente menor que a licença equivalente à licença paternidade. Então, no fim das contas, um julgamento que foi apresentado como uma expansão de direitos acabou tendo uma tese bastante limitada. Agora, Tomás, a gente tinha que falar de um outro ponto que é plenário virtual, né? Plenário virtual com discussão de tese no plenário físico. Você queria falar sobre isso, porque a gente vai passar para outro caso que exatamente aconteceu esse problema. Né? Eu acho que isso é um tema que aparece nos dois casos, né? Antes eu só ia mencionar no último tema da Ana Laura que apareceu, quanto a esse ponto, um argumento curioso do ministro Toffoli quando falou, além de tudo, se um tiver que escolher quem tira, quem não tira, vai gerar briga entre o casal, onde já se viu o Estado gerando briga nos casais, não pode gerar isso, que é um argumento, pode até ser realista e verdadeiro, né? Mas é um argumento curioso do ponto de vista constitucional, por mais que ele tenha, né, seguido o ministro Alexandre em parte, aparentemente, por suas próprias palavras, por levar isso em consideração. Então é curioso, né, a paz familiar como um argumento que também seria um argumento de passagem para a expansão da licença paternidade, né, para gerar paz entre os casais. Se fosse para usar esse argumento para expandir, poderia ser útil também. Mas o que eu ia falar era que a gente chamou a atenção isso, né, são dois casos, esse caso que a gente está falando agora e o próximo caso que a gente vai falar, que é sobre a responsabilização do Estado por questões envolvendo na verdade, vítimas em tiroteios, em situações de operação, com uma perícia que não seja específica, né, que não seja capaz de determinar especificamente a responsabilidade ou excluir a responsabilidade do Estado, num caso como esse, é o próximo caso, a gente vai entrar nisso, mas eles têm algo em comum, que são dois casos que foram discutidos no plenário virtual, onde a gente teve os votos todos apresentados, e no momento final, depois de, na verdade, já computados esses votos, né, claro que eles podem ser eventualmente revistos no plenário físico, mas eles, depois de todos os votos apresentados, para a definição da tese na repercussão geral, eles foram levados para o plenário
presencial, né? Sendo que no caso da licença maternidade, nesse caso específico, já aconteceu, a gente está falando de algo que já aconteceu. Em relação ao próximo tema que a gente vai falar, isso não aconteceu ainda. Então tem um tema aí que é, para além do caso concreto, que é sobre como o Supremo decide, né? Que é interessante nesse caso, o uso do plenário, como está sendo usado o plenário virtual nesses casos, e nos casos físicos eu acho que chama duas questões diferentes. Isso é um uso que eu acho que a gente consegue explicar, mais ou menos. O plenário virtual tem sido muito utilizado, realmente o plenário virtual tem suas limitações, ele é particularmente ruim para esse tipo de, por ele ser, ele não ser síncrono, né? As pessoas não estarem lá discutindo, falando, corrigindo, você entrega os seus votos, simplesmente submete os seus votos já escritos, podendo levar em consideração os votos de quem votou antes de você, mas sem saber quem vai falar o próximo, e sem necessariamente ter um momento do ajuste do seu voto, como acontece no plenário físico. Isso gera, para alguns casos, uma questão particularmente difícil, porque você precisa ajustar tudo que foi dito. Então, esse momento do ajuste da tese parece uma consequência disso. Mas, como você mesmo disse, Recondo, a nossa discussão mas por que eles imediatamente, quando teve a divergência, quando eles perceberam que esse caso era desse tipo, já não fizeram destaque, né? E eu acho que a gente pode pensar que tem uns motivos pragmáticos para isso, né? Que me parece, por exemplo, no caso da licença maternidade, que a gente viu essa questão da definição da tese foi feita com uma velocidade muito maior do que imagino se fosse o caso pautado diretamente no plenário físico, né? Talvez se fosse um caso pautado no plenário físico, com leitura de votos de todo mundo, é um caso que teria ocupado, no mínimo, uma sessão inteira, talvez mais de uma sessão, talvez 2 sessões, né? Ou mais. Então isso tem um elemento pragmático em relação a isso, que acaba gerando uma dinâmica curiosa, em que é como se, pensando de novo como outros tribunais decidem, e como críticas em relação a como o Supremo decide, sugestões de reforma, tem sugestões de reforma de constitucionalistas, né, e pessoas que estudam o Supremo, por exemplo, de que o Supremo deveria se reunir a portas fechadas e discutir informalmente os casos antes de votar, para você não ter essa questão dos votos fixos apresentados e tudo mais. Não é isso que está acontecendo. A gente tem essa situação dos votos apresentados por escrito, de maneira serial, formalizados, de maneira pública, e depois essa discussão, né? Então, é uma mistura dos dois sistemas. Acho que você tem algumas vantagens em relação a isso, a vantagem da transparência, a vantagem de a gente poder ajustar o voto, mas chama a atenção que isso está sendo feito, e a pergunta, como sempre, fica que não tem muito critério, né? Por que tem caso que é pautado diretamente no plenário presencial? Por que tem caso que é pautado no plenário presencial, quando tem a primeira divergência, alguém já pede destaque e ele vai para o plenário presencial? Por que tem um caso que você espera terminar o caso inteiro e daí você leva para o plenário presencial só para decidir a tese? Não tem muito critério, até porque vários disso são os ministros diferentes, têm poderes diferentes nessa relação, mas um pouco que o próprio Supremo digamos, não tem uma coerência no uso desses instrumentos. O que a gente, como observador, pode perceber é que a gente vê algumas coisas acontecendo, mais ou menos, acontecendo em casos, acontecendo mais em certos casos do que em outros, e nesse caso específico a gente vê 2 casos que são muito diferentes em algum sentido, nos seus temas, né? Mas que na prática são muito parecidos no final das contas em como eles Tomás, eu estava vendo aqui, o plenário virtual para esse caso de licença maternidade foi só da repercussão geral. E aí, no julgamento de repercussão geral, e aí com a discussão, inclusive, entre eles podem ter se antecipado sobre algumas coisas. Eu de fato, quando você estava falando, eu fiquei aqui na dúvida se esse julgamento tinha começado no virtual com votos apostos pelos ministros ou não. E fui ver aqui, não foi. De qualquer maneira, a crítica e a dúvida vale, porque esse caso, se fosse em outro momento, esse julgamento teria se estendido e muito. Eu achei, inclusive, curioso que tenha sido um julgamento curto. Mas eu queria fazer a ligação dessa crítica, Tomás, inclusive com essa falta de um procedimento padrão sobre quando usar o plenário virtual, quando levar o processo para o plenário virtual, para que ele serve, para o nosso próximo caso. E eu queria pedir para a Ana Laura começar a explicar para a gente o que está em jogo. Porque eu peguei, inclusive, nas redes sociais, a gente colocou a fotinho lá do plenário virtual, em que tem mais divergências do que convergências, inclusive, né? E aí o julgamento esse sobre bala perdida, responsabilização do Estado, possibilidade de indenização à família das vítimas, a gente tem ali pelo menos 3 posições. Isso eu falo pelo menos, é claro que eu sei contar, mas é que dentro dessas divergências também podem ter outras posições.
que, levadas para o plenário físico, e é isso que vai acontecer, podem fazer com que os ministros cheguem a algum outro tipo de resultado. Mas queria, Ana Laura, que você nos apresentasse primeiro o que está em jogo e quais são as posições até agora nesse julgamento. Claro. Bom, nesse caso, o que o tribunal está se debruçando para decidir é se o Estado ele tem responsabilidade pela morte de uma vítima durante, enfim, uma operação militar, se não houve uma comprovação por perícia, se a perícia foi inconclusiva a respeito da origem do projétil, ou seja, se não existe uma prova inequívoca e conclusiva de que o projétil ele partiu de uma arma de um agente público. E daí a discussão. E acho que é um caso interessantíssimo por muitas razões, e inclusive pelo aspecto que vocês comentavam, que das diversas posições que acabaram surgindo no plenário virtual, né? O voto do relator, o ministro Edson Fachin, reconheceu a existência da responsabilidade, deu provimento ao recurso e reconheceu que essa responsabilidade existia com o argumento de que o Estado não se desincumbiu do ônus da prova, ou seja, colocou a questão como uma discussão de quem tem o ônus da prova para, no final das contas, mostrar que houve ou não a responsabilidade. Então, colocou como se a discussão não fosse de nexo causal. Evidentemente, a responsabilidade ela existe se houver culpa, se houver uma prova de que o Estado, enfim, realmente foi responsável. E aí, o ministro Edson Fachin, então, chegou nessa conclusão de que a responsabilidade existia, foi acompanhado por 3 ministros, ministra Rosa, ministra Carmen e o ministro Gilmar Mendes. E aí, as outras várias posições divergentes no plenário virtual surgiram, foram aglutinadas como posições divergentes, mas têm diferenças entre si que levaram à confusão para a proclamação da tese. O ministro André Mendonça entendeu também que existe a responsabilidade no caso, mas divergiu do motivo pelo qual a responsabilidade existe. Enquanto o ministro Fachin entendia que cabia ao Estado o ônus da prova, e se ele não provasse que o projétil não partiu de um agente público, a responsabilidade existia, o ministro André Mendonça entendeu que era necessária a perícia, mas que ela poderia ser eventualmente substituída por outros elementos fáticos, o que ele chamou de amálgama de fatos, que poderiam levar à conclusão de que o Estado tem sim responsabilidade. E aí uma terceira posição apareceu, também nesse combo dos divergentes, que é a posição do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que não há responsabilidade, negando o provimento ao recurso e falando que sempre que o Estado não conseguir evitar uma ação, não existe nexo de causalidade, e aí a conclusão seria, a não ser que exista uma prova de que o projétil saiu de um agente público, não dá para configurar a existência de responsabilidade do Estado. Com essas 3 teses na mesa, a conclusão é que não houve maioria em nenhuma delas. Houve uma proclamação de resultado, mas eu acho que a gente pode até discutir aqui se a proclamação de resultado em si foi correta, considerando as maiorias, mas fato é que 3 pessoas acompanharam o relator e há mais posições pelo parcial provimento, que não significa que existe uma concordância no que significa esse parcial provimento. E uma outra discussão que também estava em meio a essas teses é quem, ao fim das contas, teria responsabilidade no Estado. Seria o Estado do Rio de Janeiro ou a União, considerando que não se tinha muita certeza sobre quem executou a operação, se foi a Polícia do Estado ou se foi o Exército. E aí isso também foi discutido, e esse é o motivo da divergência entre um voto do ministro Fachin e o voto do ministro Zanin, que no fim das contas ficou na corrente vencida, apesar de concordar em tudo quase com o ministro Fachin, simplesmente porque ele entendia que o Estado do Rio de Janeiro não teria responsabilidade, sim só a União. E agora o tribunal vai ter que lidar, como não houve a possibilidade de chegar em uma conclusão sobre a tese, o tribunal vai ter que discutir isso, e aí a gente ainda precisa saber se vai ser no plenário físico, se vai ser no plenário virtual, mas fato é que uma decisão não existe.
Acho que também é interessante que, nesse caso, com tantas posições com relação à solução, né, a gente ainda tem uma camada de posições obter dictum ali na fundamentação, né? E eu destaco duas aqui que eu achei que têm consequências muito sérias, né? Se aplicadas em outros casos, se expandidas. Então, o ministro Alexandre de Moraes, para justificar o seu posicionamento, ele vai dizer: ocorre que as forças militares não têm como atuar na repressão do crime organizado sem adentrar nas comunidades, onde o imponderável estará sempre presente, por mais bem estruturada que seja a missão. É claro que essa afirmação ela poderia ser verdadeira se ela não tivesse num caso de bala perdida, entre aspas, né, no Rio de Janeiro, em que a incidência é imensa disso, né? Então, esse imponderável não é tão imponderável assim, né? E com relação ao ministro André Mendonça, talvez até mais preocupante, ele diz: ainda apesar da relevância dos números apresentados quando existe intervenção policial, os casos de violência são ainda maiores quando não há atuação policial. E ele fala isso, ele afirma isso a partir de dados que não exatamente estão dizendo isso, né? Então tem essa questão dos dados que a gente já falou, mas para mim também tem uma questão dessa prevalência de uma certa segurança que não está totalmente explicada, né? O que é essa ponderação? É uma pessoa que foi morta numa operação policial por uma suposta para evitar uma suposta violência que seria ainda maior quando não há atuação policial. Como é que ele está medindo essa violência? Essa violência também se dá em termos de perda de vida? Acho que essa também não é uma afirmação que pode ser facilmente feita assim, num voto como esse, sobre uma questão tão séria. Tomás, agora sim, para a gente falar de plenário virtual, plenário físico, essa é a questão que, antes de começarmos a gravar, eu estava falando. Bom, estava claro que o julgamento estava seguindo aqui caminhos muito diferentes. E aí nós chegamos, como a Ana Laura falou, né, num resultado que até para proclamar parece que está proclamado de um jeito esquisito. E aí eu fico também me questionando por que os ministros não... Eu gostaria que os ministros pudessem justificar quando mandam o caso para o plenário virtual. Eu queria saber por que está mandando para o plenário virtual. Qual a razão para mandar um caso desse para o plenário virtual? Tudo bem, se for, como você mencionou, Tomás, se for para um procedimento a partir de agora que manda no plenário virtual, há discussão no plenário virtual dos votos, a posição dos votos, e depois eles afinam a tese no plenário físico, ok. Mas não é isso que acontece sempre, não é uma regra, plenário virtual é novo. Mas, enfim, Tomás, o que dá para tirar de lição de um caso como esse? Está aí um monte de divergência e vai ter que levar para o plenário físico e provavelmente vamos ter mais de uma sessão para discutir isso, hein? Fica aqui minha aposta. Eu acho que a grande questão a gente está falando, né? A gente poderia imaginar, a gente podia imaginar teses normativas que organizariam, orientariam quando que leva para um lugar ou para o outro, né? E você poderia dizer, o plenário virtual é mais adequado para casos que eventualmente não vão gerar grande discussão. Então você poderia dizer que isso é relativamente previsível, casos que parecem que simplesmente reafirmam a jurisprudência do Supremo não deveriam gerar grande discussão. Claro que você nunca sabe. Existe, aí sim, quanto a isso, eventualmente algum nível de imponderável, algum ministro pode ver uma diferença no caso que ninguém mais viu, ele pode querer gerar uma divergência, essa divergência surge, às vezes o relator estava achando que esse caso ia ser um caso que é mais do mesmo, que é só uma reafirmação de jurisprudência, e ele, seja porque ele não percebeu, seja porque ele tem uma visão muito diferente em relação àquele tema, isso se prova que não é verdade, daí você leva para o plenário físico, né? Então você poderia imaginar que tem um elemento, esse seria um bom critério, né? O plenário físico, acho que tem até um relatório que eu escrevi com o Diego e com o Guilherme Almeida sobre isso, né, sobre o uso de plenário físico, plenário virtual, e a gente estava falando um pouco sobre como o plenário físico é um recurso escasso, a gente tem que levar isso a sério, os ministros falam sobre isso, e nisso eles estão certos, assim, não tem, o Supremo só se reúne no plenário físico por algumas semanas por ano, não são 52, porque tem recesso, tem mais não sei o que, tem feriado, se reúne 2 vezes por semana, quartas e quintas, por apenas, em geral, 4 horas. Então a gente poderia discutir sobre como podia ser diferente, como o Supremo poderia talvez se reunir
por 8 horas em vez de 4, em vez de ser 2 vezes por semana, podiam ser 3, os ministros dizem que não, porque eles têm que decidir os procasos, não adianta estar no plenário, porque o trabalho deles não é só estar no plenário, assim por diante. Então não vamos entrar nesse mérito. A gente critica muito quando eles deixam de estar no plenário para ir em eventos, para ir para outras coisas, para entregar medalha, receber medalha, mas de qualquer maneira, independente disso, é um recurso escasso, e não teria como não ser um recurso escasso. Então o uso dele faz sentido. Qual que faria sentido você usar ele para aquilo que ele tem de peculiar e que o benefício dele é particularmente relevante? Qual que é? O benefício dele é particularmente relevante quando você imagina duas coisas: maior visibilidade e possibilidade de, por ser síncrono, né, de serem simultaneamente eles conversando, de debates né, em tempo real e ajustes. Então você pode imaginar que isso levaria a caso. Tem crítica para o Supremo, às vezes, de usar esses dois critérios, eles às vezes não batem, né? E às vezes pode ser o contrário, às vezes o caso é complexo, mas o Supremo pode não querer, ou alguns ministros não quererem dar visibilidade para aquilo, então eles dão o plenário virtual exatamente porque tem menos visibilidade. Então a gente sabe, tem crítica, tem muita gente que escreve sobre isso, uso estratégico. Então essa é a realidade do nosso caso hoje. Acho que o que chama atenção nesse caso, para além que vocês já falaram, é, como você disse, que tem um elemento de bagunça, é um caso que claramente precisa de um debate no plenário físico, talvez seja pouco surpreendente, que é um caso de responsabilidade do Estado em operação policial, envolvendo, que é um caso com frequência tem discussão, com frequência gera bagunça. A gente tem outros casos, né, o Supremo tem jurisprudência sobre isso, e por isso tem precedentes desse tipo de divergência em relação a isso. Acho que a única última coisa que eu ia chamar a atenção sobre isso é que, acho que você mesmo apontou, acho que quando você chamou a atenção para essa bagunça, digamos assim, para essa divisão dos votos, logo que isso aconteceu, quando você chamou a atenção para isso nas redes sociais, assim, do Jota, eu notou também que, para além de ter se dividido, é que não é óbvio. Eu acho um bom caso para essas pessoas. Mas quem que você imagina que se dividiu de qual jeito? As pessoas, provavelmente, pessoas que não acompanham o Supremo, iam chutar. Os ministros que eu imagino que são mais progressistas estão mais para cá, os que são menos para cá. E é interessante como a maneira como isso se divide, não é os que têm. O ministro Zanin, que é considerado alguém do garantismo e preocupado com questões de policiais, né, de criminais, poderia estar mais junto com alguém como o ministro Fachin, o ministro Barroso, que em geral vota junto com o ministro Fachin e com a ministra Rosa. Nesse caso está separado. O que explica isso? É muito difícil fazer explicações em casos concretos, querer adivinhar o que está dentro da cabeça da pessoa, para além do que elas disseram, mas eu acho que a gente chama atenção para como às vezes esses mapeamentos eles são superficiais porque o que organiza e movimenta as pessoas vão para além disso, elas diferem dependendo do tema específico do caso concreto. Ministros que votam juntos, às vezes, em temas trabalhistas, não votam juntos em questões de violência policial, ou não votam juntos em questões de igualdade de gênero, por exemplo. Não é necessariamente assim que as divisões se dão no Supremo. Chama atenção, que eu sempre acho interessante um caso como esse, eu sempre fico de olho em como os procuradores de Estado, porque são pessoas que... Porque tem um elemento disso, de novo, pessoas que escrevem sobre isso, o Rogério Arantes, que é um parceiro nosso também, escrevendo sobre o Supremo, já escreveu um artigo no qual ele trabalha com a questão do caminho profissional das pessoas sendo relevantes para além de suas crenças ideológicas, como as duas coisas são misturadas, né? As nossas crenças são afetadas pelos nossos caminhos profissionais. Então eu sempre fico de olho em algumas coisas. Acho interessante que os procuradores do Estado não estão todos juntos, porque exatamente por serem pessoas que fizeram sua carreira defendendo o Estado de responsabilidade pública, né? Isso poderia... para que lado que isso leva, se a pessoa por isso vai ser mais tendente a proteger o Estado, ou talvez por conhecer melhor os problemas, pode até não ser, não é que isso determina necessariamente para onde vai, mas é interessante essa divisão entre eles, ministro Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministro Barroso tem isso como parte da sua orientação, da sua formação, ou às vezes divisão por estados, né? Então nesse caso chama atenção o ministro Barroso, o ministro Fux, os dois cariocas, votando num sentido, os outros ministros progressistas não cariocas estavam do outro lado, mas chama atenção. Eu acho que várias dessas coisas chamam atenção num caso como esse. Ainda sobre a questão estrutural do plenário virtual, é interessante acompanhar quando isso vai retornar e também discutir, talvez, ou pensar quem é responsável pela retomada desse julgamento, provavelmente no ambiente físico, né? Isso é uma incerteza ainda em quem estuda plenário virtual. Então, depois que um julgamento é suspenso por
métodos mais tradicionais, então pedido de vista, pedido de destaque, a gente sabe quem é responsável pela retomada, mas nesse caso da suspensão para proclamação de tese, ao que parece é o presidente, mas não tem essa resposta no regimento interno, na resolução que regulamenta o plenário virtual, e também são poucos os precedentes passados nos quais isso aconteceu, né? Eu me lembro de um caso envolvendo base de cálculo do PIS/COFINS, que aconteceu a mesma coisa, não houve a possibilidade de proclamar uma tese, e no fim das contas a tese foi proclamada 2 anos depois, no próprio plenário virtual, com uma juntada de votos, quando o relator já tinha se aposentado. Então esse caso não nos diz muito sobre como resolver a proclamação de tese, porque é um precedente também um pouco atípico. A gente estava falando também antes de começar, acho que o plenário virtual vai chegando num momento de uma massa crítica interna dos ministros do Supremo, de que precisa de algumas alterações, mas vamos ver, ainda é muito cedo, né? Evidentemente, o plenário virtual tem pouco tempo, o plenário virtual nesses moldes, ele é filhote da pandemia, mas a gente já começa a ouvir de alguns ministros críticas e algumas sugestões de limitação. Vamos aqui caminhando para o nosso encerramento, mencionar algum fato, personagem ou outra decisão da semana que fuja dessa nossa conversa aqui. Eu começaria com você, Juliana. O que você destaca? Eu vou destacar, então, a continuidade daquele julgamento da pauta verde, né, que era da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que ela havia determinado uma série de medidas e reconhecido o estado de coisa inconstitucional, o estado ecológico, inconstitucional, enfim, do meio ambiente, tratamento do meio ambiente no Brasil. E havia um pedido de vistas, né, na época criticado, do ministro André Mendonça, que, enfim, havia uma especulação se ele estaria usando o pedido de vistas de maneira estratégica para interromper o julgamento ali naquele momento durante o governo Bolsonaro, mas o ministro André Mendonça voltou com um voto que, na verdade, se alinha bastante ao da ministra Carmen Lúcia, com exceção da declaração do estado de coisa inconstitucional. Ela já tinha adaptado, em razão da mudança nas circunstâncias, né, em processo de reconstitucionalização, mas ele não reconhecia esse elemento. E aí foi interessante porque boa parte do debate se deu também sobre os efeitos desse reconhecimento ou não, se haveria uma diferença substantiva entre dizer em reconstitucionalização ou não dizer nada. E a ministra Carmen Lúcia ali insistindo de que era uma coisa muito essencial do voto dela, essa declaração, enfim, que ela não abriria mão disso para compor, né? E é interessante porque muitas considerações políticas surgiram ali, né? E aí eu acho que é interessante observar nesse debate todo como que o ministro Flávio Dino, ele navega ali, né? A gente tinha, claro, aquela aposta de que ele traria essa interlocução com a política para o tribunal, e isso ficou muito claro nesse julgamento, né? Então, ele começa falando sobre as repercussões internacionais, ele lembra que o Brasil vai liderar o G20 e a COP, dizer, olha, como é que vai ficar o país, né, diante de uma declaração da sua corte maior de inconstitucionalidade do sistema de proteção ambiental. Então, é interessante, e ali fica ali uma tabelinha em algum momento entre ele e o ministro Gilmar, que a gente sabe que também tem essa preocupação, essa interlocução com a política. Então, é interessante de ver, ele até traz umas outras contribuições sobre o fato de que os ministérios, múltiplos ministérios deveriam ser chamados, né, a agir, não só o Ministério do Meio Ambiente, porque os ministérios têm autonomia, então falou bastante da sua experiência prática, falou também da necessidade de notificar o legislativo, porque toda a questão orçamentária, etc. Então, assim, ele pontuou vários elementos que foram incorporados de alguma maneira no voto do ministro André Mendonça, embora também nesse caso tenha tido uma discussão no final sobre quem deveria ser o relator, com o presidente Barroso insistindo que deveria ser a ministra Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia dizendo que não, porque teria esse elemento essencial, o ministro André Mendonça depois dizendo, olha, de repente foi o voto do ministro Flávio Dino que foi o mais acompanhado. Então, teve essa discussão ali, mas é interessante ver como ele trouxe de maneira muito forte esse elemento de política, de conhecimento da máquina para o seu voto. E nesse caso, né, Juliana, a gente falava aqui antes de começar, quando o ministro André Mendonça pediu vista, imediatamente as pessoas olham a indicação por quem é feita
e atrelam o pedido de vista a algo objetivo, né? Pediu vista para não proteger a Amazônia ou para atrasar o julgamento do caso. E acaba que é o voto vencedor. A gente precisa, às vezes, ter um pouco mais de cuidado quando tenta associar, inclusive, o indicado a quem o indicou. Queria ouvir também, Ana Laura, você destaca alguma coisa nessa nossa reta final aqui? Eu destacaria a chegada das investigações do assassinato da Marielle Franco ao STF, né? Diante da percepção aí de possível envolvimento nas investigações de uma autoridade com foro prerrogativo de função, essas investigações chegam ao STF e das coincidências da vida que acontecem, o relator sorteado foi o ministro Alexandre de Moraes, apesar de as notícias de fato falarem que houve um sorteio da relatoria e não parece ter havido uma relatoria por prevenção, nem algo do tipo. Foi realmente uma relatoria por sorteio. Foi sorteio mesmo, e toda vez que tem um sorteio desse, não só a gente se questiona sobre distribuição. Eu, na verdade, nem me questiono. Eu acho que o sorteio é absolutamente normal, é só uma coincidência de fato, eu acredito nisso. Mas é engraçado quando você ouve ministro do Supremo falando essa distribuição, aí eu acho engraçado, porque... E ainda te digo uma coisa, Ana Laura, se a gente for olhar a turma, porque a distribuição foi na turma, então essa investigação poderia ter caído com o Flávio Dino. No sorteio da turma, essa investigação poderia ter caído com ele. Então, você imagina também o potencial de confusão que poderia ter se a investigação do caso Marielle ficasse sob responsabilidade do Flávio Dino. Ficou com o ministro Alexandre. Eu não sei se é o caso, mas pelo que eu sei, o sorteio tem um dos elementos levados em consideração é o tamanho do acervo do gabinete. Então, talvez possa explicar. Não, mas veja só, teria uma compensação, o acervo não é fator de distinção, senão o tribunal acabaria beneficiando o ministro que tem mais acervo, e às vezes o ministro que tem mais acervo tem razões 1000 para isso, por exemplo, pegar uma investigação como 8 de janeiro. Mas o caso agora como o ministro Dino demorou para tomar posse, ele teria uma compensação, então ele teria uma chance de ser o relator um pouquinho maior. Ela é residual, mas ela é um pouco maior, calculada isso de acordo com vários fatores, um deles é quanto tempo a cadeira ficou vazia. Mas ele teria um pouquinho mais de chance. A gente viu isso no sorteio da Lava Jato. Quando o ministro Theory morreu, houve o sorteio da Lava Jato, a chance de o Fachin ser o relator era um pouquinho maior, de fato, também por compensações, que ainda estaria tendo do tempo em que ele foi escolhido. Mas acabou sendo o ministro Alexandre, e é mais proeminência, mais protagonismo do ministro Alexandre de Moraes. Tomás, para a gente fechar, o que você destaca? Eu acho, em primeiro lugar, sobre isso, lembrando que 6 anos da morte de Marielle, ontem, a gente está gravando, Marielle e Anderson foram assassinados no dia 14 de março, a gente está gravando no dia 15 de março, então foram 6 anos para chegar no Supremo. Acho que, de novo, chama sentimentos ambíguos, às vezes, em relação a isso. O primeiro fato demorou 6 anos, acho que algumas pessoas podem, até no momento atual do ministro Alexandre de Moraes, na sua proeminência política, talvez falem assim, nossa, que bom, agora o Alexandre vai dar jeito nisso. Acho que algumas pessoas, minha impressão da reação teve essa reação, mas nós sabemos todas as críticas que existem a todos os mecanismos de foro por prerrogativa de função. Isso foi para o Supremo por causa de uma pessoa aparentemente investigada que teria essa prerrogativa de foro, como que isso fica daqui para frente, se essa pessoa perdeu o foro, não for reeleita, assim por diante. A gente sabe que um pouco do que bagunça a questão do foro tem duas dimensões diferentes. As pessoas às vezes acham que é simplesmente o fato do foro existir, ser julgado pelo Supremo, isso pode ser parte da dimensão, mas pesquisas que falam sobre isso falam sobre como bagunça, na verdade, é o sobe e desce desses processos e como que isso pode afetar num caso como esse, Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse é o fato da semana, esse é o fato, não concordo com a Ana Laura. Eu acho que a única coisa que eu ia mencionar relacionada ao ministro Alexandre de Moraes, como fato que acabou de acontecer também, é o que o ministro Alexandre de Moraes liberou os depoimentos prestados nas investigações relativas ao envolvimento na tentativa de golpe, São, se não me engano, 27 depoimentos de diversas pessoas, inclusive do próprio Bolsonaro. Eu
não sei quem são as pessoas que vão ler todos os 27 depoimentos, que alguns particularmente longos, mas eu conto, eu imagino que o Recondo fará essa função, conto com você e conto com, imagino, as redes sociais para começar a compartilhar trechos que sejam particularmente interessantes para todos nós que acompanhamos, né, esse grande a atuação coletiva. Mas eu acho que essa é uma outra coisa que chama atenção. A gente vai ter acesso direto a esses casos. De novo, se é para criticar o Supremo, suas práticas, sua seletividade, não é muito claro quando tem sigilo, quando abre o sigilo, quando não abre. Você mesmo estava falando sobre isso, né, Recondo, que na justificativa o ministro Alexandre teria mencionado que, como a imprensa está falando tanto sobre isso, vamos liberar para todo mundo ver. Então, eu não vou reclamar, né, Tomás, de liberação de informação. Não cabe ao jornalista ficar reclamando do ministro levantar sigilo e divulgar essas informações. Mas a justificativa que a gente recebe de dentro do tribunal é como a imprensa tem falado sobre isso, tem informações, às vezes, desconectadas, qualquer coisa do gênero, ele ia liberar acesso a esses depoimentos. A gente já está falando sobre esses depoimentos há bastante tempo, por sinal. Mas eu ia falar, mas a crítica pode ser do outro lado, né? Tipo, não precisa criticar necessariamente porque liberou, você pode criticar porque liberou nesse caso e não Só liberou agora. em outros. Exato, e total. não em outros, né? Então, só para dizer que a crítica pode ser de várias formas, não precisa ser uma crítica à liberação. Quando a gente fala de falta de critério e tal, às vezes a crítica pode ser porque tem outros que não estão liberados, ou porque liberou agora e não há um mês, ou quantas semanas. E qual vai ser a regra, né? E qual vai ser a regra. Maravilha, gente. Eu queria agradecer especialmente a Ana Laura por ter aceito o nosso convite. Também a Juliana, Tomás. A gente volta com Sem Precedentes na próxima semana. Até lá, gente. E obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.